Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo, não é um podcast, nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho, que é o Somos Mais Que Um. O objetivo do Somos Mais Que Um é conversar com você, jovem, que está desenhando ali a sua carreira, ou você que está no meio do caminho e está pensando em redesenhar a sua carreira, redefinir sua carreira, ou alguém da minha idade, mais ou menos, que achava que ia aposentar, mas que vai ter que se mexer por mais alguns anos. E hoje eu vou trazer um profissional muito experiente, vou apresentar daqui a pouco, o Miguel, que acho que pode falar disso para a gente, porque é um profissional que, apesar de experiente, lida com tecnologia, com mudança, com novas tecnologias, que para a minha idade, né, para o profissional mais experiente, talvez seja uma das maiores dificuldades. Não é uma dificuldade lá para o jovem, mas uma das maiores dificuldades para o profissional mais experiente. E hoje nós vamos falar sobre isso, né, falar sobre inteligência artificial, sobre internet das coisas, sobre como a tecnologia vem impactando o mercado de trabalho, a profissão, os trabalhos, as atividades e a sociedade como um todo. Na verdade, né, Miguel, vou te apresentar, o Miguel vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ele aqui, sobre a história dele, mas, na verdade, é um impacto social, não é só no mercado de trabalho, não é só na economia, né? Está mudando a sociedade como um todo, né? Então, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui no sábado à tarde. E eu vou te pedir para você se apresentar um pouco, contar essa história que traz o Miguel até, né, ser um profissional que lida com a tecnologia, com, né, aquela coisa da última ponta, o que está mais de novidade. Ok. Bem, se eu começar a falar aqui, a gente vai ficar aqui umas 5 horas só na apresentação. Mas vamos lá, eu vou fazer uma breve apresentação de quem é o Miguel, né? O Miguel hoje, né, muita gente não gosta de falar de idade, ele tem 48 anos, vai fazer 49, ano que vem já 50, né? E hoje ele ainda atua na área de tecnologia. Eu comecei a atuar na área de tecnologia com 12 anos. Olha que interessante, né? Legal. Eu tinha um MSX aí, pra quem é amante de coisas antigas. Isso é bem antigo, e agora não precisava nem de falar da idade. Tela verde eu tive um também, tive os disquetão, né? E durante a minha carreira, né, eu comecei na área de tecnologia já desde os 12 anos e desde aquela época já me apaixonei. Foi paixão repentina. Eu trabalhei como policial mirim naquela época, né? Você era polícia mirim. Sim. E o meu primeiro contato com o computador foi o Rui. O Rui, ele era um rapaz da USP, lá da Odonto. Foi o meu primeiro emprego lá de policial mirim. Eu trabalhei no Banco Safra, depois fui para Odonto, né? Computador era uma coisa que só instituições tinham. Instituições grandes. E lá ele tinha o CPD dele, tinha 4 computadores, pra você ter ideia, né? Não era esse monte, né? E aí eu conheci o computador lá. Eu operava máquina de Xerox, pra você ter ideia. E eu conheci o computador lá. E dali pra frente foi uma paixão. Falei, cara, eu quero mexer com isso, né? E eu fiz uma prova. Essa prova foi para ter um treinamento pela IBM. A IBM na época ia formar jovens para trabalhar para ela. Então ela começaria nesses 12, 13 anos aí, formar até os 18 e depois iria já estar empregado. Mas aí a IBM passou por altos e baixos e infelizmente o projeto não foi para frente, mas eu consegui fazer o curso. Eu fiz Aprendeu, né? Fiz Clipper, fiz DOS, fiz DBase, Basic, Fox Pro, né? Você está desde o começo do negócio mesmo. Então foi aí. Então o início da minha paixão na área de tecnologia foi essa. Aí depois passou alguns anos, né, eu continuei trabalhando e montei uma empresa. Empresa de quê? Treinamento de computador. Ou seja, na época todo mundo precisava, a datilografia migrou para a área de tinha os cursos de datilografia que viraram curso de digitação. Isso, né? E aí tinha que conhecer computador. Na época era necessário, né? Porque as empresas começaram a inserir o computador no dia a dia, né? Na sua rotina. E eu montei uma escola. Cheguei a ter 1.000 alunos, só que eu falei. Isso é bom, isso aí vai contar depois, que essa história de falir é boa. Só que eu falei. Aí depois, né, a gente vai entrar aí em detalhes. Continuei empreendendo, aí eu fiz um técnico, sou etequiano, né? Sou da ETEC, fiz 2 técnicos, tanto de informática como de eletrônica, fiz engenharia na Unip, mas não terminei. Formação tenho diversas. Se eu começar a falar aqui, né? A gente nunca para de aprender, né, cara? No mínimo 5 anos em cada área eu trabalhei. Hoje, vamos agora partir para a data atual aí, para a gente não ficar 5 horas conversando.
Hoje eu ainda atuo na área de tecnologia, trabalho muito com pessoas, até me formei em gestão de RH também. Legal. Por quê? Ah, você quer ser gestor? Não, eu quero entender como funciona o RH, eu quero entender como funciona Gente. a área de pessoas, porque eu dou treinamento, Sim. eu lido com pessoas, né? E atualmente eu tenho a Mindtech Soluções. A Mindtech Soluções é uma empresa de IoT. Nossa, você tem grandes projetos? Não, eu estou desenvolvendo a Mindtech Soluções. Legal. E Depois você vai explicar o que é IoT. nós vamos entender aqui. E para que a Mindtech ela tenha aí um crescimento no futuro, porque a Mindtech ela tá ali, sabe, embrionária, está começando. Eu montei um grupo que chama IoT Academy Pro. A IoT Academy Pro, ela na realidade é um grupo onde nós vamos trabalhar com formação de pessoas para a área de IoT, né? Mas sem custo. Isso Legal. que é, esse é um pouco projeto. daquele projeto que a IBM tinha lá atrás. Isso. Porque depois nós vamos conversar e essa área é uma área que ainda demanda muita gente. Tá, só para tirar a curiosidade das pessoas, né? Explica o que é o Internet das Coisas ou o IoT. Vamos lá. IoT. A IoT é nada mais do que o próprio nome fala, Internet das Coisas. Hoje, né, com o advento da internet, tudo está conectado. Então hoje nós temos nosso celular conectado, o nosso smartwatch, relógio. Sim. Relógio é conectado e ele pega dados. Pegando esses dados, eu consigo transformar esses dados de uma forma inteligente, porque automação é uma coisa, o pessoal confunde muito. Um exemplo bem básico que eu gosto de dar é o portão de casa. Você chega lá, aperta o botão, o que acontece com o portão basculante? Ele abre. É uma automação comum do dia a dia. A IoT, nós já estamos falando de uma inserção da inteligência. Sim. Pode até falar de IA, e nós vamos falar de IA também. É uma inserção da inteligência. Ou seja, a partir de agora eu tenho uma câmera na minha casa, que a hora que eu chego, detecta a minha face, e aí o portão abre. Então eu tenho a automação com a conexão. Então a IoT, ela está tanto na indústria, no varejo, na residência, é aquela Alexa que acende a luz. Então, assim, ela é muito ampla. Você deu o exemplo do relógio, que para mim é muito legal nesse sentido, porque assim, a gente tem, né, o relógio, está carregando, e ele coleta dados o tempo todo. Quanto que eu andei, quanto que eu dormi, a qualidade do meu sono, o batimento cardíaco, né, as mensagens que chegaram, tudo isso está ali. Mas a gente acha que ele só está coletando, mas na verdade essa informação está sendo usada por uma série de empresas, de aplicativos, de ações que são disparadas por essas informações que estão sendo coletadas ali, né? Isso, com certeza. Na verdade, quando a gente fala de automação, eu posso até ter coleta de dados, mas eu não trabalho com os dados. Sim. Né? Eu não consigo filtrar, eu não consigo tomar decisões através dos dados. Agora, quando eu falo da IoT, não. Eu tenho esses dados que é o que você falou. Ele coleta diversos dados. Então, eu posso até, muitas vezes, compartilhar esses dados com o meu médico. Então, meu médico acompanha eu ali diariamente. Tem um conhecido que fazem isso. Eu tenho um conhecido que o médico mandou ele comprar e o médico acompanha lá, porque ele estava com um problema de arritmia, de batimento cardíaco, e o médico está acompanhando pelo relógio dele. Olha a facilidade. Não precisa mais de ficar com aquele aparelho enorme, né? Lembra? Sim. O Holter ou outros mais, né? Para ficar pegando alguns dados que são dados básicos, né? Então, o IoT está muito ligado a isso. O IoT, para você ter ideia, existe hoje, as roupas que nós compramos, eu falo isso muito para as pessoas, e as pessoas falam assim, nossa, eu nunca prestei atenção. Vai comprar uma roupa numa loja qualquer, um grande magazine, até pequenos magazines estão tendo, tá vindo uma etiqueta grande na roupa, e aí o pessoal fala, nossa, é um QR Code, é meio metálico. Aquilo lá é um RFID. Aquilo lá é um sensor aonde nós vamos conseguir fazer controle de... Olha como vai mudar a logística com a IoT. Já muda, né? Já está mudando, né? Já tem muita coisa acontecendo. Então, assim, a IoT tem tudo. Quer dizer, eu consigo saber quantas peças de roupa tem na loja naquele momento ali. Em Ibitinga, nós já temos uma loja 100% automatizada, onde você pega os enxovais, põe no carrinho, joga dentro de uma cabine, ele já faz a conta e você só paga com o cartão e vai embora. Ou seja, poucos funcionários. Né? Depois nós vamos falar a respeito disso. Mas nossa, nós vamos perder os empregos. Mas depois nós vamos conversar a respeito disso. Não, eu quero pegar esse ponto, mas eu quero fazer duas perguntas antes para a gente entrar nisso aí. Primeiro, assim, você contou de uma forma breve a carreira, porque senão a gente fica aqui muitas horas. Aí vai ficar tempo. Mas você passou por grandes empresas, né? Teve essa experiência
de grandes empresas, experiência gerencial. Eu achei muito legal o que você falou, porque eu passei por uma experiência parecida. Eu sempre fui da área comercial, mas teve uma hora que eu falei, eu preciso entender de gente. E eu fui fazer um curso de gestão de pessoas também, porque eu entendi, para você ser líder, você precisa entender de gente. Para você ser educador, né, depois eu fui pelo caminho da educação e você também é professor, a gente precisa entender de gente. Então eu queria que você falasse brevemente, a gente depois vai entrar na inteligência artificial, no IoT, sobre essas duas experiências, de trabalhar em grandes empresas, do outro lado ser empreendedor, do outro lado quebrar, porque eu falo, né, toda palestra de empreendedorismo é sobre quem deu certo e quem quebrou, porque 70% quebram no primeiro ano. E temos que falar. Temos que falar do fracasso. O fracasso não é vergonhoso. Não, ele é um aprendizado, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco dessas experiências, da grande empresa, do empreendedorismo e da importância da gestão, de entender gente nesse contexto. Olha, vamos começar aqui. Quando eu falo de grandes empresas, quando eu fali a primeira vez, perdi tudo que eu tinha. A empresa eu tive que fechar. Eu tinha mais de 30 funcionários. Então, assim, tive vários problemas. Eu fui convidado por era um professor meu da ITEC. Ele me convidou para ir para o Sistema Brasileiro de Televisão aqui de Ribeirão, para ir como técnico, porque eu tinha que fazer um estágio. Legal. Só que aí ele falou, cara, mas não vai dar certo, sei lá, tal. Tem um rapaz, um amigo meu que chama Paulo, ele tá precisando de um cara para estagiar lá na empresa. A empresa não existe mais hoje, chamava Vorax. Era uma empresa de automação industrial na área de inversores de frequência. Aí foi o meu início em grandes empresas. Grandes empresas que eu tô falando é Petrobras, Vale do Rio Doce, Maersk Boulder, que é os navios, N. Kendes. Eu trabalhei assim na Nestlé, nas fábricas da Volks, porque tudo isso tem inversor de frequência. Usina de açúcar e álcool, antigamente era o Grupo Cozão, hoje é Raízen. Então eu trabalhei em diversas usinas de açúcar e álcool dentro do nosso estado e fora do estado, Goiás. Então, assim, para mim, entrar nessas grandes empresas, eu entrei como estagiário, fiquei 3 semanas, a dona falou, eu quero você agora como técnico, só que eu tinha empresa, só que eu já estava falido, aí eu fiquei, cara, e aí? Ela falou, não, vamos lá, o que você quer? Eu falei, isso. Ela falou, te dou. Entrei como técnico. Passou 6 meses, ela me passou como gerente de campo, técnico de campo. É um rapaz chamado Nunes, cara, ele me ajudou muito nessa área. Ele saiu da empresa para ir para VEG, né, e ele me chamou, falou, você que vai ficar no meu lugar. E aí ele que me deu esse pontapé inicial. E, cara, meu primeiro serviço foi na Petrobras. Só que não foi na Petrobras básica. Sabe onde foi? Foi em Aracaju. Aracaju tem um centro, que é o Centro de Excelência e Desenvolvimento, que é um centro de engenharia de desenvolvimento de produtos lá e peças para a Petrobras. Isso em nível nacional e mundial. Você já começou com a questão da inovação lá, aí, né? Me jogaram lá e falaram, cara, nós estamos com um problema aqui, tem uns engenheiros americanos chegando, você vai ter que resolver. Cara, fazia 6 meses que eu estava na empresa, e aí? Era para mim ficar uma semana, eu fiquei 45 dias para descobrir o problema. Porque era tudo em inglês, eu estava começando, né? Eu era novo ali, e cara, deu certo. E ali eu percebi, falei, cara, dá para fazer. Tem um caminho aqui, né? Tem um caminho aqui, dá para fazer. E muito assim, quando tem colaboração, eu tive muita colaboração das próprias pessoas da empresa. Quando a empresa ela é colaborativa, eu falo muito isso, cara, a coisa anda. Existem empresas que a cultura é de briga, né? E outras que as empresas são colaborativas. Tem que ser colaborativo, eu falo. Depois a gente até conversa a respeito disso. Mas, pra mim, aquilo ali eu posso atender qualquer empresa. Pô, eu tava no Centro de Excelência de Desenvolvimento da Petrobras. Da maior empresa do país. Né? Pô, eu posso atender qualquer empresa e dali pra frente foi só, graças a Deus, sucesso. Mas eu nunca deixei de dar uma resposta, mesmo falando isso não dá certo. E aí você teve uma outra experiência que eu acho que para mim foi transformadora, acho que para você também, que é a experiência de ser professor, de lecionar. Né? Eu sempre falo que eu dei aula de graduação de 2006, 5, 6, até 2011, 12, depois fiquei só dando aula de pós, e agora recentemente voltei para a graduação. E como é transformador você, né, dar aula, ver as pessoas, né, evoluindo. Conta a sua experiência aí como docente. Então, aí eu fui empreendedor de novo, tá? Pode contar, eu montei uma outra empresa com um sócio, arrumei um sócio, saí da área de automação, mas continuei, aí eu montei uma outra empresa, mas também não deu certo, tá bom? Segunda, isso é bom. Também não deu certo. Eu já passei por isso. Então assim, eu sempre fui empreendedor, né? E aí, chegou um momento que assim, eu sempre dei aula, tá? Quando eu falo do curso da IBM lá, eu com 16 anos, eu dava aula numa escola de informática de Ribeirão.
E aula de Clipper. Sim. Aquele molequinho pequenininho dando aula Pros marmanjos. Não, pros marmanjão de Clipper. E assim, eu era tutor, né? Era aquela coisa de... E eu gostava. Cara, que legal dar aula, né? Com 35 anos, eu resolvi fazer licenciatura. Legal. Eu falei, cara, eu tenho só técnica, eu tenho só engenharia. Cara, eu quero fazer uma licenciatura. Eu fiz uma prova, fiz em São Carlos, fiz na USP, passei na USP, na FUVEST, e me formei licenciado em ciências. Olha que interessante. Que legal. Licenciatura em ciências, porque eu sempre fui apaixonado por astronomia, física, matemática. Sim. Eu falei, cara, eu vou mudar um pouco. Vamos conhecer essa área? Sim, já está na área da eletrônica, né? Querendo ou não, da elétrica, da automação. Da inovação. E eu fui fazer e fiz licenciatura em ciências na USP. Legal. E aí, daí... Trabalhei 5 anos no estado, dei aulas de matemática e física no estado de São Paulo, como professor, período da manhã e tal. Aí depois eu não sei se eu teria condições de dar aula para adolescentes e jovens, né? Porque deve ser desafiador, né? Então, esse desafio foi muito bom para mim. Eu aprendi muita coisa. É como eu disse, né? Tipo assim, foram desafios que ocorreram na minha vida que me trouxeram uma bagagem, uma aprendizagem muito grande. Então, eu passei por aquilo. Eu fiquei 5 anos no estado dando aula. Escolas estaduais, desde aquelas boas até aquelas ruins. Sim. Aquelas que, tipo assim, não tem nem estrutura, né? Difícil dar aula aqui. E faz 2 anos do estado, 2 anos e meio eu parei de dar aula. E eu conciliava a aula com a minha empresa e outras coisas e outros projetos, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonado por ensinar. Por isso que eu tenho hoje a IoT Academy Pro. Tô com a minha plataforma de ensino à distância também, que tá agora, já tô lançando ela. Que legal. Depois você passa o contato pra gente. Não, claro. E aí, essa plataforma, eu tô sabe quando você quer fazer tudo certinho? Fala, vou lançar uma plataforma diferente, uma coisa diferente. E isso é um aprendizado que a gente tem com as falhas, né? Eu acho que eu também tive essa experiência do quebrar, né? E a gente vai aprendendo que você tem que fazer a coisa com muito carinho, né? Com muito cuidado. É o detalhe que faz a diferença, né? Esse é um dos grandes aprendizados do empreendedorismo e de falhar no empreendedorismo também, né? Com certeza. Mesmo que hoje nós estamos na era da informação, eu falo muito isso, né? As coisas acontecem rápido, do dia para a noite. Nossa, mas eu tenho que montar. Tem as startups, né? Eu tive uma startup. Tive uma startup e acabei pivotando e depois fechei ela. Falei, não quero. E mesmo que você tenha uma startup, você fala, pô, as coisas tem que. Você pode validar o produto rápido, mas tudo tem que ser com calma. Mesmo que hoje as coisas são atropeladas. Tem que ser pensado, porque você cresce demais, você falha. Né? Você não cresce, você falha. Então, assim, são vários problemas, as variáveis são muitas. Eu dei consultoria durante um tempo para o Sebrae, atendendo aquele pequeno empresário que ele começa um negócio e daí a 6 meses, 1 ano ele quebra. E grande maioria, te diria assim, com certeza uns 70%, quebraram porque deram certo. Porque o cara não tinha um fluxo de caixa, ele não entendia o conceito de fluxo de caixa, né? Ele não tinha um capital necessário para fazer o capital de giro, então ele começa a vender muito nos primeiros meses, no primeiro, segundo, terceiro mês, ele começa a crescer, e ele não tem capital de giro. E ele quebra, aí ele vai para o banco, pega um dinheiro emprestado numa taxa que ele não consegue pagar, e aí na segunda virada, né, nos 6 meses, 7 meses, 8 meses, que é quando ele tem que começar a pagar o banco, ele quebra. Né, e ele quebra no sucesso. Ele fala, mas está tudo dando certo, eu estou vendendo. Não, mas é por isso que você quebrou. Né? Às vezes é crescer rápido demais. A minha primeira empresa, a falência foi essa. Eu quebrei porque eu cresci. Eu tinha 1.000 alunos. 1.100 alunos. Eu dava aula para o FET, sabe o Fundo de Amparo ao Trabalhador? Sim. Eu que formava sindicato de bebidas, sindicato de panificação, todos os sindicatos aqui da região, eu dava formação. Eu tinha professor. Mas o crescer rápido é cruel. Infelizmente, eu quebrei por isso. Então, crescer também quebra a empresa, é o que você acabou de falar. Né? E essa é uma experiência muito comum no pequeno empresário. Porque você tem que crescer de forma estruturada. Então, quando você começa a pensar em crescer, você fala, cara, vamos estruturar primeiro. Né? E aí acabou, aí você cresce e não falha. Agora vamos puxar para o nosso assunto. Né? Contamos histórias, causos e tudo mais, vamos puxar para o IoT, a inteligência artificial. E aí eu vou falar como um leigo total, tá? Eu tenho discutido muito, estudado muito, tentado entender muito a questão da inteligência artificial, porque o impacto dela é real.
né? Seja na empresa, dando consultoria, seja na aula, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu uso ferramentas de inteligência artificial, e principalmente esses LLM, né? O chat GPT da vida, para poder construir material, fazer pesquisa, do outro lado também estou sofrendo que os alunos já não fazem mais nada, tudo eles fazem, né? No chat GPT, a gente está vendo o impacto disso na nossa profissão, né, como professor, produção de conteúdo, você falou aí do seu curso, produção de conteúdo, e tudo de uma forma muito rápida, né? Aconteceu uma coisa alguns dias atrás, Miguel, engraçadíssima. Uma aluna do curso de publicidade e propaganda, ela virou para mim e falou assim: professor, eu trabalho numa agência de publicidade e eu faço roteiros para os vídeos. Uma agência de influencers, na verdade. Eu faço roteiro para os vídeos. E eu faço no chat GPT. E eu estava pensando, olha o que ela falou, eu estava pensando, como é que as pessoas faziam isso antes? Eu falei, antes, filha, chat GPT tem 2 anos. Mas para ela já entrou, ela está com 18 anos de idade. É nova, né? Ela entrou no mercado e já existia o chat GPT. Para ela aquilo é o padrão. As coisas são feitas desta forma, né? Então eu tento entender a inteligência artificial. O IoT, vou ser bem sincero, né, ou a IoT, ela fica assim na margem do meu interesse ali. Eu leio algumas coisas sobre, mas ainda não me aprofundei nele, mas entendo os impactos que isso pode trazer na saúde, na gestão de cidades, né, uma série de coisas. Mas agora eu queria que você desse uma aulinha pra gente, né, falasse um pouco do que é IA, o que é IoT, como que isso impacta a gente, como isso impacta as profissões, como isso impacta... Aí eu vou deixar você falar bastante agora. Não, vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar a falar do IoT, né, e aí a gente joga a IA, porque a IA... Fala IoT porque eu não sou... IoT, vamos lá. Então, IoT, não pode falar o IoT. Internet das coisas, né, mais fácil. Eu me deparei com a internet das coisas, na verdade... antes de colocarem esse nome nela, antes de alguém falar, é claro que tudo que existe, IA, IoT, ou internet das coisas, automação, são coisas que não são novas, né? Sim. Já vem sendo estudada há anos e anos e anos, né? É que a gente está vendo os produtos agora. Nós vemos o produto agora, mas IA já vem anos sendo elaborada, sendo estudada, sendo, né? Existem pesquisas acadêmicas. Então a internet das coisas eu já me deparei lá atrás. Quando eu trabalhava nas usinas de açúcar e álcool, eu percebia muito isso. Eu percebia muito que as automações, elas não eram inteligentes. Aí tem PLC, que é o CLP das usinas. Então, assim, tem diversos equipamentos que se integram e se comunicam. E aí eles pegam lá a temperatura de um motor. Olha, então a temperatura desse motor está muito alta, o que nós vamos fazer? Então o próprio sistema já emite um alerta. Só que esse alerta é emitido dentro de um centro de comando. Aí o que acontece? Alguém vai ter que ir lá, ir no motor e resolver, ou tomar a decisão. É só um aviso. É só um aviso, né? É só esse aviso. Então assim, a IoT, ela já vinha, né, dentro dessa área. E eu comecei a entender a IoT lá atrás, a internet das coisas lá atrás. Hoje, com o advento da IA, ou seja, com a entrada da IA, olha que nós já, aquele cara que tinha o aviso, ele teria que pensar para tomar uma decisão. Hoje nós já não precisamos dele pensar para tomar uma decisão. Hoje a inteligência artificial entra, então a IoT vai lá, o sistema de automação vai lá, identifica, e a inteligência artificial entra e toma a decisão. Começamos a ter processos e automações inteligentes, né? Como eu disse. Ou seja, na verdade são duas, vamos chamar de tecnologias, talvez seja esse o nome, mas assim, duas áreas de conhecimento que convergem aqui e juntas, né? Isso. E aí foi bom você ter falado isso. Áreas de conhecimento que se convergem. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Antigamente, o cara que conhecia eletrônica, ele era especialista em eletrônica. Se ele falava para você, pô, eu mexo com eletrônica, cara, mas eu também conheço um pouquinho de informática. Mas eu também conheço um pouquinho de pessoas. Mas eu também conheço... Não, você é o pato. Você não conhece nada, você não faz nada, né? Hoje, esse cara tem um valor absurdo, que foi o que eu fiz. Eu vendo a eletrônica, tenho conhecimento de eletrônica, de reparo de placa. Hoje fala de carro elétrico, hoje fala de inversor de frequência, inverter, eu sei da manutenção nisso. Eu conheço todos, porque eu venho lá de trás. Lá da parte técnica, né? Da parte técnica.
Eu conheço informática, desenvolvimento, eu conheço protocolo, eu conheço rede, eu conheço... Então, né? Na verdade, hoje esse profissional que tem esses conhecimentos, ele tem um valor exatamente porque ele consegue traduzir essas coisas, né? Entende um pouco de tudo. Eu sou especialista em uma área, mas o restante eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem. Foi bom você falar isso porque hoje nós precisamos de pessoas que tenham conhecimentos diversos, que tenham essa. Então, quando eu falo para um aluno, até já que nós estamos falando aqui, falo para um aluno, falo para um profissional, um cara de 50 anos, pô, eu só mexo com eletrônica, cara, vai aprender um pouquinho de programação, pô, eu só mexo com programação, vai aprender um pouquinho de eletrônica, tá? Se você quer migrar para essa área, vai entender um pouquinho de IA, não precisa de virar especialista, vira especialista naquilo que você já é, mas vai aprender um pouquinho. Por quê? A internet das coisas já está começando. Vamos pensar assim, ela está começando. O que o cara precisa de saber? Eletrônica, inteligência artificial e programação. Pronto. Se ele souber ser especialista em uma dessas partes, ou seja, eu sou mais focado nessa área. Mas conheço eletrônica. Sou focado em desenvolvimento, mas conheço um pouco de eletrônica. Um Arduino, um Raspberry. Consigo um pouquinho ali nessas placas. E também consigo programar uma linguagem, um C, um Java, um pouco de programação, ele já tem um diferencial muito grande no mercado. E falta esse tipo de profissional. Eu pegar um ponto nisso aí, né? Porque eu acho que essa é uma discussão que vem sendo muito feita atualmente, né? Se fala do impacto da inteligência artificial, mais do que da IoT e de outras coisas, mas principalmente da inteligência artificial, mas eu acho que todas elas têm impacto, como você disse, né? Se eu automatizo isso de uma forma que eu não preciso mais da pessoa ir lá mexer no motor, eu tirei uma pessoa dali. Mas eu acho que tem uma discussão um ponto antes, que é essa que você falou. Tá bom. Quem será esse profissional? Se essa profissão vai ser atingida, outra vai surgir. Qual é essa outra e como que eu preparo essa pessoa? Porque aí nós temos um problema, e muito legal, porque você foi um professor de ensino público e ensinando lá no ensino fundamental, médio, que é o seguinte, nós temos um problema muito sério de alfabetismo no Brasil. Recentemente saiu o indicador do INAF, né, do analfabetismo funcional, mostrando isso, e quando a gente vai para essas novas profissões, exige um nível de conhecimento, né, de know-how, de aprendizagem, que é mais complexo, né, que depende de uma série de conhecimentos. Nós temos gente preparada para ser preparada, né, porque assim, não é nem só ensinar para ela, mas eu tenho gente em condições de aprender isso. Aí é uma discussão muito boa. Essa é boa. Essa é uma discussão boa. Atualmente, eu atuo num treinamento lá em Aracaju, né, em Sergipe, com os professores municipais. Eu formo todos os professores municipais para uso de um display, que é um display, uma lousa, mas é um display. Na verdade é uma lousa tecnológica. E eu entro muito com essa parte de IA, essa parte e tal. E aí a gente vê que Aracaju ela tá tão evoluída perto do restante dos outros estados, eu digo nível Brasil, sim, tá? Sempre pelo que teve um investimento já grande, dei aula em Minas, já dei aula no Paraná também para professores, eu digo nível Brasil. E em Ribeirão, em especial onde eu atuei, nós não temos profissional. Eu digo no Brasil todo. Nós não temos profissional. Eu vou te falar só uma coisa. CNE, Conselho Nacional de Educação, em 2021 aprovou o ensino de computação nas escolas. Não sei se você sabe. Todas as escolas, todas. Existe uma lei, o Conselho Nacional de Educação, em conjunto com o MEC, em unanimidade, em 2021, eu participei até dessa discussão, aprovou o ensino de computação nas escolas municipais, estaduais, particulares, não importa. Do primeiro ano ao terceiro. É uma alfabetização digital. Né? Computação não é tecnologia. É ensinar algoritmo, é ensinar o que é uma lógica, é ensinar por quê. Para a gente começar a pensar, e nós temos que começar a falar de inteligência artificial, nós temos que começar a falar de lógica de programação, de computação, lá no primeiro ano, com EVA que seja, e dá, tá? E dá. Com EVA. Com EVA eu consigo falar. Primeiro você tem que ensinar a lógica, né, por trás do negócio. Não precisa de falar de programação. Dá para ensinar, gente, com criança de 6 anos, ele já começa a aprender lógica booleana. Consegue. É só fazer a transposição didática de forma correta.
E para isso que a gente é professor, né? Sim. Então eu falo que os professores hoje, não adianta querer pegar que é um problema, não é só do estado de São Paulo, mas é um problema, eu acho que nacional, pegar um professor de geografia ou de física ou de matemática e colocar o cara para ensinar computação. É isso que acontece muito nas escolas. Isso é um erro, porque tem que ter o licenciado em computação para ensinar. E nós não temos licenciado em computação em nível suficiente. Nós já não temos professores de matemática, física, química e outras áreas. Imagina em computação. Não, e aí são duas competências, né? Porque ele tem que ter a competência do conhecimento, né, técnico da computação, mas também da educação, né? De ser um educador. Tem que ser licenciado, porque não adianta pôr um engenheiro para ensinar. Sim. Isso não vai dar certo. Não. Ele não mas tem a pedagogia. Não. O engenheiro sabe, mas ele não sabe fazer uma transposição didática. Ele não tem a pedagogia. Cara, eu vou ensinar então porta-lógica. Ele vai ensinar do jeito que ele aprendeu na engenharia. E não, você está falando com criança de 6 anos, de 10 anos, de 13 anos. Você sabe que isso é um problema que eu vejo na própria faculdade, no curso de administração. É muito comum que as escolas de administração falem assim, eu vou pegar um grande profissional do mercado, um cara, né, que tem uma formação, ele tem uma pós-graduação, às vezes ele fez um mestrado, um senhor profissional, e vou trazer ele para dar aula. E não dá certo, às vezes, porque ele não sabe fazer isso, né? Ele vai falar na linguagem dele, do dia a dia dele, e o aluno vai ficar assim, né? É exatamente isso que você falou, da transposição da coisa, né? E aí ele assusta o aluno. Aí o aluno fala assim, eu não quero isso para mim, não quero isso pra minha vida, não. Cara, eu dei aula de matemática, nos últimos anos meus de aula de matemática, os meus alunos odiavam a aula de matemática. Odiavam. Eles chegavam matemática. Eu consegui no final do ano fazer alunos que não gostavam de matemática falar, professor, dá aula de matemática pra gente. Porque, cara, é o simples. Eu sou muito de falar simplicidade para tudo. Porque é isso que nós estamos precisando hoje. Não é porque tem a IA que nós vamos ensinar de forma complexa. Sim. Eu não vou ensinar uma integral. Para que eu vou ensinar uma integral para uma criança? Cara, vamos começar a ensinar ali o que ele tá. Sim. Eu preciso de ensinar primeiro ele fazer uma soma de fração. Bom, cara, ele tá com essa dificuldade? Então, vamos fazer ele eliminar essa dificuldade para ir para a próxima, E tá acontecendo muito essa parte de eu não aprendi isso, vamos pro próximo. Vamos pular a etapa. Esse é um grande problema da educação como um todo, não só do ensino público, mas também privado, não só do ensino fundamental, como da faculdade, do ensino superior, que é aquela história assim, o cara não é bom, não poderia ser aprovado, o aluno não poderia ser aprovado, mas passa ele porque a gente precisa passá-lo. E isso é cruel. Esses índices de analfabetismo funcional lá na frente são reflexo disso, né? Você está promovendo ali, né, passando para a próxima etapa. E eu falo isso muito com meu filho tem 17 anos, e ele está naquele momento, né, da matemática que é complexa, porque aquela matemática lá foi mudando os nomes dos anos, mas lá pela 8ª série a gente tinha aquela mudança da matemática, deixa de ser real, né, 1 mais 1 é 2, para ser uma matemática imaginária. E entrou o X e o Y, acabou, né? Exatamente, ela passa a ser imaginária. Acabou. E eu falo isso muito para eles. Matemática é o seguinte, e não só matemática, física, química, biologia, todas essas disciplinas, se você não entender o A, você não vai entender o B, não adianta, né? Porque para o B você precisa do A. Então, não está entendendo isso aqui, peraí, volta nesse, é esse aqui que você tem que aprender. E aí, cara, falando dessa questão do analfabetismo funcional, que já é complexo na nossa sociedade hoje, com profissões que muitas delas ainda são profissões operacionais, quando a gente vai para essa realidade de um mundo muito rapidamente se transformando num mundo lógico, né? Não vou falar do digital, vamos falar assim, da lógica que eu preciso ter, isso dificulta ainda mais a preparação desses profissionais, né? Assim, fica mais complexo, né? Com certeza, porque se nós pararmos para pensar, a área de lógica é uma das que menos pessoas gostam. Né? Nós deveríamos ter até mais mulheres, tá? Eu sou a favor de mulheres entrarem, porque elas são muito mais organizadas no pensamento, tem algumas coisas aí, tem características, até pesquisas. Então a área de lógica, ela é muito, eu acho assim, o pessoal, ninguém gosta. Né? Todo mundo, não, matemática, você faz matemática e lógica, ninguém gosta. Né? Porque tem que pensar, porque tem regra, porque tem o jeito certo, porque isso, porque aquilo, né? Então é um dos problemas, eu acho assim, nós temos 2 problemas aí, ninguém quer aprender tecnologia e nós não temos quem quer formar pessoas para tecnologia. Hoje as próprias faculdades de análise e desenvolvimento de sistema, engenharia de computação,
estão com dificuldade para contratar professores. Com certeza. Professores de graduação. Porque quem está na área de tecnologia não quer ir dar aula, porque, cara, não, eu estou ali, eu estou fazendo isso. Então, assim, imagina o futuro nosso dentro da área de educação. Nós não vamos ter profissionais para formar. Né? Ou nós vamos ter uma mudança muito grande nessa diretriz aí de vamos formar professores, vamos criar professores, vamos valorizar professores, que aí é um ponto principal, né? Exatamente. Ou vamos cada dia ter um país, que aí eu falo em Brasil, né? Ter um país com menos mão de obra. Ou seja, quando eu falo em menos mão de obra, menos pessoas capacitadas para atuarem com as novas tendências, com as novas tecnologias. É aí que a gente vai falar. Esse é que é o meu medo, porque olha o que você disse, né? Perfeito a sua colocação. Se eu pulo uma etapa, eu não preparo a pessoa, e eu tô querendo fazer com a minha mão de obra um salto, não é nem um pulo, é um salto. Eu estou querendo trazer uma mão de obra que ainda é predominantemente operacional e fazer com que ela salte 2, 3 níveis para que ela possa ser uma mão de obra que vai lidar com um ambiente profissional baseado em lógica, baseado em IoT, baseado em IA, que é um profissional que tem que ter uma capacidade, né? Quem é o profissional que vai ficar aí? Você descreveu, é o cara que entende um pouco de eletrônica, mas também entende um pouco de IA, mas também entende um pouco disso, também entende um pouco disso, também entende um pouco de educação, né? Então é um profissional muito complexo e não é nem eu estou querendo fazer. O nosso país precisa desse salto, porque senão você vai ficar para trás. Né? Aí a pessoa fala, mas nossa economia é predominantemente agrícola. Eu já entrevistei diversas pessoas do agronegócio aqui, e o agronegócio hoje é extremamente tecnológico. E o mais tecnológico atualmente. Do Brasil, do mundo vamos é o dizer brasileiro. Que hoje a IoT está dentro do agronegócio. Perfeito. Os tratores que são guiados por GPS, que não precisa mais o operador ficar lá e ele mesmo faz um mapeamento, igual aquele aspirador que você tem em casa, que mapeia a sua casa e fala, agora eu vou limpar ali, porque ele faz um mapa da sua casa, os mais modernos. O trator é assim, o trator pega ali, eu tenho 10 alqueires ali, eu vou trabalhar em cima dos 10 alqueires. A IoT está aí. Né? E a IA tá aí, junto. E ali tem a eletrônica, e ali tem... Então, assim, percebe? Eu tenho várias coisas. Tem o mecânico também, né? Porque tem a parte mecânica do trator. Então, o que acaba acontecendo? O Brasil, né? O mundo, ele tá passando por uma transformação que é sem precedentes. Sim. Tá? É sem precedência. Transformações sempre acontecendo, mas no ritmo que a gente está assistindo ela é sem precedência. E você sabe um ponto que eu venho muito falando, e eu venho vendo, olha, eu tô falando de Sergipe, eu fui para Recife esses dias agora, eu tô falando no Rio, eu tô falando em Brasília, que eu fui para Brasília com o pessoal lá conversar, eu tô falando em Ribeirão, eu tô falando em São Paulo, eu tô falando assim, cara, em várias... Eu não tô só no seu mundinho. No mundinho. Tudo que você vai falar de IA, tudo que você vai dar uma aulinha, dar uma palestra, né, eu dou muita palestra, muita aulinha, tal, pro pessoal de IA, de IoT, vem cá, tal, de pessoas, de negócio, um ponto que eu não falei também, tá, isso é importante. Nós também temos que saber de negócio. De negócios. Regra de negócio, mesmo o cara do desenvolvimento de sistema, eu falo isso para meus alunos. Sim. Cara, você é do desenvolvimento de sistema, cara, você tem que entender regra de negócio. Se você não entende regra de negócio, não sabe fazer um fluxo, acabou, você não vai mais trabalhar. Tá? Então, o cara da ADM da Contábeis, continuando, o cara da ADM da Contábeis, ele tem que saber de programação um pouco, porque dados hoje está aí. E ele vai ter que saber banco de dados, vai ter que saber um pouco de programação. O contador hoje é um analista de dados. É um analista de dados. O contador, o cara do financeiro é analista de dados. Verdade. Tá? O logística, então. Não, logística acabou. Informação o tempo todo. Né? Então, assim, eu sempre falo isso para meus alunos. Né? Eu estou dando até uma aula para um pessoal aqui de Ribeirão, uma grande empresa, de Excel. E eu chego para eles e falo, gente, a ferramenta não é o que você tem que aprender. Não, mas como? Você não tem que aprender Excel? Cara, você tem que saber como usar o Excel. Você tem que saber como perguntar, porque ferramenta você aprende no YouTube. Sim. Sabe? Power BI você aprende no YouTube. Mas como eu vou pegar esse dado? O que eu quero com esse dado? Para que eu vou usar o dado? Por que eu vou usar o dado? Sim. Então, assim, é muito importante. Que dado é válido? Porque hoje, né, e aí você entende muito mais disso, geração de dado, e o IoT está nesse contexto, você gera milhões de dados todos os dias.
eu estou aqui com o computador ligado, com a internet ligada, ali estou com outro negócio ligado, o meu telefone está capturando dados o tempo todo, todos os sites que eu acesso, tudo isso está gerando E ele dados. está te escutando. Ele está me escutando, eu sei disso. Ele está te escutando, o meu mesmo aqui abaixo ele está me escutando. Ele está escutando. Tá? Você pode desligar ele e o GPS dele vai continuar funcionando. E ele sabe onde você estava, quanto tempo você passou. Então, coletar dados, nós estamos disponibilizando dados o tempo todo. Tá, mas o que fazer com esses dados? Né? O que se faz com esses dados? Aí entra a era da inteligência. Agora pegou o ponto principal. Eu falo isso para todos. Gente, o professor não vai ser substituído. Muitas áreas que pensam inteligência não vão ser substituídas. Pensa o seguinte, hoje você é um caixa de mercado que pega o produto, passa no código de barra, põe lá e cobra. Ou seja, você faz isso todos os dias, todas as horas, do mesmo jeito. O seu processo é automatizado. Você vai ser substituído. Já tem, né? Muito mercado com caixas. Assim, né? Caixas. Você vai ser substituído. Então pensa isso. O que você faz hoje é automático? É automatizado? Será que consegue automatizar? Você vai ser substituído. E não vai demorar muito não, tá? O futuro não é 10 anos mais, não é 15 anos mais. Perfeito. O futuro já pode ser amanhã, daqui 1 ano, daqui meio ano, daqui 2 anos. Eu tenho conversado isso muito legal eu dou consultoria para empresas de distribuição, tenho conversado muito sobre o vendedor. O vendedor nunca vai deixar de existir. O relacionamento, ele é fundamental. É o relacionamento que faz a diferença na hora da venda. O SDR vai sempre existir, mas o que o vendedor faz vai mudar completamente, porque todo o processo de pedido que hoje é manual, o que você vai precisar, deixa eu anotar aqui, tarará, isso eu não preciso mais do vendedor para fazer isso. A IA faz isso. A IA faz isso. Ela analisa lá todos os dados, é isso que esse cara precisa hoje. Pronto. E antes, hein? E antes do cara, olha, a Amazon tem um projeto desse. Sim. Tá? Agora, o relacionamento, todos os vendedores, toda reunião que a gente tem, os vendedores falam assim, vocês vão substituir a gente, porque a gente está com alguns projetos já lá. Não, bicho, você sempre vai existir. Porque você tem um negócio que a IA nunca vai ter, que é o relacionamento. Né? Que é a inteligência que você falou. Emocional, que o computador não tem. Né? E eu falo isso muito para professor também. O professor acha que porque está entrando tudo, eu vou ser substituído. Aí eles vão pôr só aula online. Aí eles vão pôr um robô para dar aula. Não, esquece. Porque demanda de inteligência. E vou te falar uma coisa, IA não existe, né? Inteligência artificial não existe, né? Olha que legal, né? Nossa, inteligência artificial. Inteligência artificial não existe, gente. Inteligência artificial é um nome bonito dado para uma tecnologia. Na realidade, nós temos a aprendizagem de máquina. Sim. Tá? Então isso é um tema que a gente tem que parar para pensar. Mas fica feio falar aprendizagem de máquina. Então, deep learning. Deep learning, né? É aprendizagem de máquina. Então o nome IA, ele fica mais bonito, ele soa melhor. Não, porque você está falando de uma... A inteligência, ela pressupõe uma ideia de individualização. Né? E não é assim, a máquina não é inteligente. A máquina automatiza processo, a máquina erra, a máquina, ela está aprendendo, ela é um bebê. Sim. Então nós estamos ensinando, não existe uma IA que vai dominar o mundo, né? Aqueles filmes... E tem uma questão que é muito discutida nesse contexto da ética da IA, que é a seguinte, ela vai aprender conosco. Ou seja, com todos os nossos erros, com todas as nossas questões éticas, com todos os nossos preconceitos, né? Com tudo isso. A gente está ensinando a mesma coisa para ela. Ela vai ser tão preconceituosa quanto nós, ela vai ser tão... Né? Porque nós é que estamos ensinando para ela. Porque, na verdade, ela está trabalhando com dados. Os dados quem gera? Nós. Sim, então é isso. Inteligência artificial, até acabei de explicar o que é nada mais que isso, aprendizagem de máquina. Só que existe vários tipos, tá? E a gente não vai entrar em questão. Como você falou, LLM lá no começo, o pessoal fala, que é isso? O ChatGPT é um LLM, que é um tipo de linguagem natural, né? Onde você conversa. Ela faz um chat. É um chat. Ela faz uma coisa, ela conversa com você, né? Existe inteligência. Aí tem a inteligência artificial que analisa a parte de visão computacional, que é aquela que pega, que vê seu rosto, aí tem vários tipos, né? Então nós não vamos entrar em questão, mas toda inteligência artificial trabalha com dados. Ela aprende com dados. E eu acho que o ponto central do que você estava falando, Miguel, é o seguinte. Eu gostei muito dessa sua frase. Não é daqui a 10 anos. Não. Porque eu sempre tenho falado isso, gente. Está todo mundo aí, uma dependência já... Olha que coisa interessante. Ontem na Barão, na faculdade, teve um evento que é feito lá uma vez por ano, que chama Hack Barão. E o conceito do Hack Barão, na verdade, não é só do curso de Ciência da Computação, é do curso, junto ao curso de Publicidade, Propaganda, Comunicação, Jornalismo, Publicidade, Propaganda, Administração e
TI. E junta os alunos desses 3 cursos e eles formam grupos para resolver problemas. E o tema deste ano foi a questão dos problemas emocionais, dos problemas psicológicos que a gente está vivendo. E eu assisti a apresentação de um grupo que estava falando sobre isso, né, que muita gente hoje está usando as LLMs, os chats GPT, os chats, os GPTs, na verdade, né, os GPTs, como amigos, para contar caso, para pedir opinião, para conversar, para virar amigo da pessoa. E tem gente se apaixonando, né? E eles trouxeram algumas pesquisas mostrando isso, muito interessante o trabalho dos alunos. E você vê isso, né? Que assim, o uso que a gente dá, né? Se eu estou falando isso com essa linguagem, com essa inteligência, eu estou ensinando para ela coisas sobre emoções também, né? E ver como a gente vai ficando dependente disso. Cara, isso tem 2 anos, que tá aí comercialmente? Que tá comercialmente, sim. Né? Tem a IA agora do Elon Musk lá, a Grok, não sei se você já viu. Eu até dei uma aula para meus alunos, eu dou aula lá na faculdade, e uma das aulas que eu dou eu entro com IA. E eu mostrei a Grok para eles. E interessante que na Grok tem assim, ó, não sou médico. Tem assim, sou o seu professor, então ela se comporta como um professor, ou uma professora. Tem uma que é não sou seu médico e não sou terapeuta. Legal. Então você habilita ela como não sou terapeuta, mas ela é uma terapeuta. Sim. Porque ele põe não porque não pode, né? Mas, então é aquela pessoa que quer conversar, então coloca aquela opção, não sou terapeuta. Para quê? Para ter um papo com ela. Porque ela é treinada, então essa não é terapeuta, ela é treinada como uma terapeuta, como sou professora, ela é treinada como uma professora, então ela é especialista, ela só vai procurar coisas de professor, que é uma coisa da IA, tá? Sim. A IA, ninguém sabe usar IA. A gente tem apanhado muito. Eu vou falar a verdade. Poucas pessoas sabem usar IA. Porque, primeiro, para você usar IA, você tem que aprender engenharia de prompt. Pronto. Isso é uma profissão. Sim, hoje é uma profissão. É uma profissão. Olha que interessante. Sim. Então, eu vou perder a profissão. O professor de português tem uma boa gramática, tem um vocabulário extenso, sabe conversar, tem uma dissertação, sabe, excelente. Cara, esse cara, para dar aula de engenharia de prompt, ou para aprender, ensinar os outros a conversar com IA, é o professor de português. Olha como vai mudar. Você vê que isso é interessantíssimo isso. E isso é uma característica minha nesse sentido. A minha relação com o GPT eu converso com ele. Né? Então eu quero fazer alguma coisa, eu tenho usado ele muito para pesquisa acadêmica, porque eu estou fazendo doutorado, eu tenho usado ele muito na pesquisa acadêmica. Então eu converso, eu estou precisando de um artigo assim, tá? Quase como uma pessoa. Eu sou daquelas pessoas que agradece e fala, por favor. Bom dia. Obrigado. Que é uma discussão que estava bastante tem falada sobre isso aí. Mas a gente sabe que assim, isso é uma característica nossa. Nós temos a tendência a olhar as pessoas como a tecnologia como pessoas, né? Isso, olhar a tecnologia como pessoas. Nós temos essa característica. Isso é característica nossa, humana mesmo. Mas para ela não, né? Para ela é o seguinte, se eu tiver um prompt bem escrito, técnico, é muito melhor do que o bate-papo que eu estou tendo com ela, né? Eu só estou gastando tempo, né, e recurso, batendo papo com uma coisa que para ela não muda nada. Porque hoje na hora do almoço tinha uma pessoa lá, né, sentada no computador, né, fazendo um e-mail. Tinha que mandar um e-mail. Manda um e-mail para mim. Sentou no computador. Ela sentou, começou a digitar. No computador. Com a mão na cabeça. Falei, o que foi? Não sei o que digitar. Não sei. Falei, calma. Você sabe o que você quer? Sei. Então, entra aí. Chat GPT. O que você quer? Eu quero isso, eu quero criar um e-mail para falar isso, que aconteceu isso. Então escreve aí. Pronto. Bom, agora pede para ela criar um e-mail, uma linguagem clara, formal, você quer? Que não seja agressiva. Aí eu fui dando prompt para ela. Aí ela criou. Manda criar o título. Nossa, já tá pronto. Agora você arruma. Não entrega. Arruma, leia. Sim. Pronto, facilitou. A pessoa muitas vezes ia deixar de enviar o e-mail porque na hora ela estava com a cabeça cheia. Então é isso. O prompt bem feito, o prompt bem elaborado, falando para ela o que ela deve fazer, dando exemplo, falando o que ela não deve fazer. Olha que interessante. Sim. Não faça isso. Não invente história. Porque AI alucina.
Ela alucina. Eu já tive essa experiência. O que é alucinar? Cara, ela começa a inventar. Você sabe, eu uso muito um exemplo assim, ó. O Miguel tem um site que fala de IoT, internet das coisas. Então eu falo um monte de coisa de IoT certo ou errado. Você tem um site que fala de IoT, só que você põe um monte de baboseira. O outro põe um site que fala de IoT. Aí eu vou falar de RFID, você vai falar de RFID, o outro de RFID. Aí eu falo que RFID só funciona com Wi-Fi, tô usando um exemplo bem. Você fala que só funciona com onda de rádio, o outro fala que só funciona E ela vai pegar todas as informações. Ela vai pegar essas 3 informações. Ela vai saber qual é certa? Não. Ela tá aprendendo. Aí ela vai pegar um monte, aí ela vai procurar outra informação. Cara, ela vai falar, eu acho que é essa. Ela alucina. Eu tenho uma experiência real com isso, que é o seguinte, real mesmo dessa alucinação dela. Eu estava pesquisando um determinado tema e eu falo assim, ó, busque artigos acadêmicos dos jornais tal, dos congressos tal, né, que abordem este tema. E ela vai me trazendo e eu falo assim, me dê isso em padrão ABNT. E aí eu pego ali. De uma hora, e eu vou conferindo todas, de uma hora para outra ela começa a criar artigo científico. Ela me dá um artigo científico, aí eu vou procurar o artigo, não existe esse artigo. E ela criou o padrão ABNT, o nome da pessoa, o título do coisa, a revista que estava. Ela inventa. Você está inventando, né? Porque tem uma hora que para ela aquilo assim, não é uma pessoa, né? Ela vai usar exatamente o que você falou, ela vai pegar às vezes uma coisa que está num site qualquer e vai falar, tá bom, isso aqui tem o mesmo valor disso aqui, deixa eu jogar isso aqui e te dar. Cara, você acredita que tem uma hora que nós estamos falando? Passa, hein? Não passa? Não é impressionante? Eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo conversando com você, mas é um sábado à tarde. Não, e o assunto é extenso, mas a gente já entrou em um tanto de outro assunto. Nós entramos aqui em educação, economia, sociedade, né? Empreendedorismo, falha no empreendedorismo. Tudo isso são assuntos que dariam outro assunto. Então, assim, primeiro eu vou deixar você falar aqui, encerrar. Queria que você falasse da academia, né, que você, no seu projeto, que eu acho que é um projeto lindo, porque, né, é desenvolver pessoas, então falasse disso aí, falasse dessas oportunidades que existem, e com certeza quero te convidar de novo, porque ainda tem outros assuntos para a gente conversar. Com certeza. Então, fique à vontade, pode falar aí um pouco, fala um pouco para a gente da academia também. Então, alguns anos atrás, né, eu tenho essa inquietação de formar pessoas. Porque, assim, atualmente, hoje eu sou CEO de uma empresa chamada Boex, tá? Essa empresa, além de ter minha empresa, então faz tudo, né? Sim. Mas eu fui convidado no final do ano passado, como eu fiz o evento da NASA, nós nem falamos disso. Então, temos mais coisa para falar. E esse ano vai ter evento da NASA de novo. Legal, vamos falar sobre isso. Vamos, eu trago o pessoal também. Sim. Participe, a gente eu quero fazer uns eventos, umas entrevistas com mais de uma pessoa, né? Já estamos preparados. Tem o Cleiton, tem o Mirko. E aí eu fui convidado pelo Mirko, que hoje ele é o CEO da DoubleX, né? A trabalhar na parte de operação. Ele falou, Miguel, eu preciso de alguém para ajudar aqui na operação. E aí eu tô com ele lá, ajudando ele. E aí, durante esse projeto também, né, durante esse processo, eu resolvi montar o ano passado, final do ano. Sabe quando tá assim, o projeto já faz 2 anos, tá na sua cabeça? Sim. Aí você fala assim, o ano que vem, mês que vem. Chegou e falou, não, vai ser a semana que vem. Tipo, porque senão você nunca vai ser a semana que vem. Aí eu inaugurei, fiz uma pré-inauguração. Tá, e aí, ela tá acontecendo? Cara, eu ainda fiz só a pré-inauguração, fiz um webinar e fiz uma palestra. Só, nossa, fiz isso. Agora nós estamos soltando, agora para o segundo semestre, vários eventos da IoT, da academia, né? Então, a gente chama de IoT Academy Pro. Tá? Nós temos o site e tudo. Pô, é pago? Não, nada. Eu quero levar para a ITEC, eu quero levar para a FATEC, eu quero levar para as faculdades, eu quero mostrar o que é IoT, eu quero levar IA com IoT, eu quero mostrar para as pessoas, gente, existe essa área, tá faltando profissional, você quer aprender? E aí, você tem essas competências aqui. E aí o que eu fiz? Eu montei, há 3 meses atrás, tá? Eu tô até já tô patenteando o nome. Eu montei uma empresa ou um outro projeto que é a Classflix. Classflix é uma plataforma de treinamento profissional, onde a IoT vai usar, a IoT Academy Pro vai usar a estrutura da Classflix, tá? Para fazer essa formação. E o início, todo esse início, gente, é de graça.
Legal. É gratuito. Vou começar a pôr várias formações lá a partir do... Tudo está previsto para iniciar no segundo semestre. Legal. Então vai ser de graça. Ou seja, eu quero aprender IoT. Cara, eu sou do mercado. Vai ter lá vários Então nós vamos cursos. fazer o seguinte, quando você lançar, você vem aqui para a gente falar dela. Com certeza. Só dela dá para falar um podcast inteiro. E é isso. Cara, só tenho a te agradecer. Obrigado por estar aqui contribuindo, falando sobre isso. Pena que realmente, assim, né, se a gente alongar, e eu só tenho que te agradecer por estar aqui no sábado à tarde, né, para falar disso, mas eu digo, quando a pessoa gosta do que fala, ela fala em qualquer momento, né, ela fala. Mas com certeza nós vamos agendar de você vir falar aqui desse projeto, porque é um projeto, assim, eu acredito muito na educação, acho que a educação é que muda as pessoas, muda o mundo, muda o país, muda tudo, né, então a educação é fundamental, e quebrar um pouco, né, essa visão que as pessoas têm de que nós estamos defasados. Estamos, tá, mas dá tempo, dá pra gente trabalhar. Se você não começar agora, você nunca vai chegar lá. Bom, gente, e o Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Ouvir pessoas. Hoje eu tive umas experiências muito legais, falei com pessoas completamente diferentes aqui. Eu até comentei isso, Miguel, que é muito legal. Eu criei o podcast para falar para as pessoas sobre profissões, mas para mim está sendo uma experiência fantástica, porque eu paro aqui, uma coisa que a gente não faz mais, durante 1 hora olhando para uma pessoa, conversando com ela, ouvindo essa pessoa, que é uma coisa que a gente não faz mais, né? É difícil fazer. E tem sido uma grande escola para mim, porque eu vou aprendendo coisas novas o tempo todo. Então isso aqui para mim tem sido maravilhoso e que espero que para você que está nos assistindo também seja. Se você está gostando, né, não deixe de nos seguir. Vamos ter em breve aí os cortes no canal para você poder assistir os pequenos trechinhos, as pequenas dicas, né, que o Miguel nos deu aqui, por exemplo. E não deixe de nos acompanhar, porque toda vez que a gente traz mais uma pessoa aqui, nós passamos a ser mais né? É uma comunidade que vai crescendo. Então, até a próxima e obrigado por ter assistido.